Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Podem estar assentados? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no tema deste retiro. Apocalipse, capítulo de número 2. E enquanto você encontra, eu faço aqui os meus agradecimentos. Louvar a Deus pela vida do pastor Volney, evangelista Natson. Deus abençoe. Teve contato conosco para que estivéssemos aqui, e é uma grata satisfação poder cooperar com esta igreja esta noite. Na nossa igreja também está tendo evento, e aí eu pensei que eu ia chegar atrasado, mas retiro é retiro, não é? Glória a Deus, que deu tempo de chegar e participar do culto, do início até aqui e até o amém desta palavra. Eu trago a paz da minha família para esta igreja, a minha esposa que ficou cuidando das crianças, e também da igreja em que pastorei para vocês. Amém. Alguns irmãos disseram assim: quem liberou o senhor para ir pregar lá? Eu falei: olha, fale com meu pai, foi ele quem me chamou. Amém? Vocês recebem a paz da igreja e da minha família? Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Só a título de memorização, vocês já estão sob esta palavra há 2 dias. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçado, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? Os que estão em pé podem se assentar. Me dê alguns minutos da sua atenção. Eu vou aqui montar o esqueleto da mensagem e você vai me ajudar. Eu monto o esqueleto, você a carne, os nervos, depois a pele, e Deus se encarrega de mandar o Espírito para nos fazer ferver da sua presença. Quando eu era pequeno, eu vivi bastante tempo com a minha avó, e a minha avó sempre dizia: não brinca com fogo, porque você vai se queimar. Provavelmente alguns dos irmãos já ouviram esta palavra: não brinque com fogo, porque você vai se queimar. Quando eu tinha que mexer o pirão para ela, pastor, ela dizia assim: não vá na geladeira, porque é perigoso mexer com fogo, se aquecer e depois ir mexer com frio. Ela tinha um ditado que ela dizia assim: vai passar o vento. Não sei se vocês já ouviram esta frase, que a pessoa dá uma espécie de passamento e entorta o lado do rosto, se estiver no lugar aquecido, e de repente ir para um lugar frio ou gelado. As cozinheiras que trabalham em restaurante, você já vai entender o que eu quero pregar. As cozinheiras que trabalham em restaurante precisam ter os seus auxiliares, porque geralmente a cozinheira está mexendo com fogo.
E os auxiliares precisam abrir os freezers para pegar a comida que está congelada. Porque se a cozinheira largar o fogão e mexer no freezer, vai dar tendinite. A sua mão vai sofrer algum desgaste. Eu digo isso porque quando eu lia esse texto, me veio à memória esta reflexão prática de vida. E enquanto eu pensava e refletia sobre isso, eu me lembrava sempre da minha avó dizendo: não brinque com fogo, não mexa com fogo e com gelo, não brinque com fogo, não mexa com fogo e com gelo. E quantos me ouvem, diz amém? E enquanto eu meditava nesta palavra, o Espírito de Deus falou uma frase ao meu coração. Deus me disse: você já teve a experiência de esfriar enquanto trabalha com fogo? Você já teve a experiência de esfriar enquanto trabalha com fogo? E quando o Espírito me faz essa pergunta, eu me lembro da minha avó dizendo: mexer com fogo e com gelo dá problema. Brincar com fogo é perigoso. Em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 29, o escritor anônimo aos Hebreus diz: porque o nosso Deus é fogo e fogo consumidor. Êxodo capítulo 24, versículo 17, Moisés escreve aos filhos de Israel dizendo: aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Deus aparecia como um fogo consumidor no topo da montanha. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz a Bíblia: pois o Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, fogo consumidor. Esse é Deus no Antigo Testamento. Diga: Deus na primeira aliança é fogo. Mais forte: Deus na primeira aliança é fogo. Sobre o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. Paulo diz: não apaguem o Espírito. Então, pela palavra de Paulo, eu devo entender que o Espírito, como Deus, ele também é. O Espírito, como Deus, também é. Se referindo a Jesus Cristo, na nova aliança, em Apocalipse capítulo 19, versículo 12, a Bíblia diz, é João quem está dizendo, tendo contato com Cristo glorificado, ele diz: os seus olhos são como chamas de fogo. Então eu devo entender aqui que o Deus da primeira aliança é, o Espírito é, o Filho é, e aqueles que entram na presença dele se tornam. Opa, por causa desse glória eu vou explicar. O escritor aos Hebreus, falando sobre os anjos, ele diz no capítulo 1, versículo 7: quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Os querubins que estão embaixo do trono de Deus, a palavra querubim quer dizer aquele que arde em fogo, são seres de fogo. Os seres que carregam o trono de Deus são de
Não, muita gente e pouco barulho. Os seres que carregam o trono de Deus são seres de... Então quer dizer que aquele que se envolve com Deus não tem como não queimar. Aquele que se envolve com Deus não tem como não queimar. Mexeu com Deus, o fogo acende. Oh, eu arrepiei. Mexeu com Deus, o fogo acende. O norte da igreja, senhoras e senhores, é a palavra de Deus. Eu acabei de lhes dizer que Deus é fogo. Eu acabei de lhes dizer que o Espírito é fogo. Eu acabei de lhes dizer que o Filho é fogo. Eu acabei de lhes dizer que os anjos são ministros de fogo. Aleluia. E a igreja está sob a palavra de Deus. A base e fundamento da igreja é a palavra de Deus. E nós entendemos que a palavra de Deus é a manifestação do Filho de Deus instruindo a igreja. E no Salmo de número 29, versículo de número 7, diz o salmista: a voz do Senhor produz chamas de fogo. Tem culto, já teve culto 2 dias, esse é o terceiro. De manhã e de noite, os 3 dias. De manhã, de tarde, de noite, 3 dias. Vocês estão clamando pela presença do Deus Pai. Estão clamando pela presença do Deus Filho. Estão clamando pela presença do Espírito Santo. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E eu posso dizer por visão espiritual que acima deste ambiente está repleto de anjos. E eu acabei de lhes dizer que a palavra de Deus é como chama de fogo, produz chama de fogo. Esse ambiente, pastor, está incendiado. Esse ambiente está incendiado. Perguntaram a John Wesley por que as pessoas vêm te ouvir pregar. Ele disse: eu lanço o meu sermão no fogo e eles vêm me ver queimar. Quer avivamento? Deus Pai. Quer avivamento? Deus Filho. Quer avivamento? Deus Espírito Santo. Quer avivamento? Os seus santos anjos trabalham em favor da igreja. Quer avivamento? Seja emergido pela palavra que é a labareda de fogo. Eu não tenho dúvidas nenhuma que essa noite, dia 3 de março de 2025, em plenas 8h15 da noite, Deus não esteja propenso em dispensar avivamento pelo fogo da sua palavra em nossos corações, nos fazendo acender pela sua presença. Quantas pessoas precisaram viajar quilômetros para ir em congressos fora da cidade para buscar fogo? Eu viajei 12 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães até aqui, que está dentro de Luiz Eduardo Magalhães. Não precisei sair da cidade. E eu já estou queimando. Você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir muito longe. Porque o Deus que lhes pede labaredas de fogo está aqui essa noite para inflamar o seu coração. Diante dessas referências, eu preciso perguntar a vocês que me ouvem nesta noite. E eu estou propenso a acreditar que todos nós já passamos pela mesma experiência de trabalhar com o fogo e se esfriar do nada, porque isso
é nosso. Isso é do ser humano. Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. Ora nós estamos avivados, ora nós estamos gelados. Ora nós estamos profetizando, ora queremos largar o ministério, desistir da chamada. Mas veja a observação milimetricamente detalhada que Cristo faz ao pastor de Éfeso. No versículo 3 do capítulo 2 ele diz: conheço as obras que você realiza, o teu esforço e a sua perseverança. Tem obra, se esforça e persevera. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Este pastor, bem como esta igreja, tem trabalho prestado. Este pastor, bem como esta igreja, tem perseverança. Este pastor, bem como esta igreja, tem um ministério apologético que defende a fé e consegue identificar os falsos que tentam se sobressair daqueles que são piedosos na igreja. Porém, diante desta realidade, é válido dizer que a ausência de amor nem sempre é a ausência de trabalho. A ausência de amor nem sempre é a ausência de trabalho. Bem como trabalhar não é manifestação de amor. Nem sempre aquele que está trabalhando está amando fazer o que está fazendo. Corremos o risco de nos esfriar no que diz respeito à caridade, enquanto trabalhamos com o fogo, e esse fogo que ferve na igreja é o fogo do Senhor. E sabe o que é mais perigoso disso tudo? É que este fogo que se esfria em nós como igreja não nos derruba a ponto de envergonharmos o Evangelho, de causar escândalo, de ficar possesso, endemoniado. Não, essa frieza não derruba o crente a este ponto. Ele continua sendo religioso, ele continua vindo aos cultos, ele continua dirigindo o culto, ele continua pregando, só não faz mais com amor. Por que, pastor? Porque perdeu o fervor espiritual, porque trabalha para Deus, mas não consegue mais se envolver com o Deus do trabalho. Ligou o automático e agora a devoção se tornou religião. Entrou no automático, o que era paixão se tornou obrigação, e agora o que era leve se torna um fardo pesado. O que se fazia com amor agora precisa ser feito por cobrança, porque a devoção se tornou religião. Eu faço uma pergunta e ela é retórica: o que é capaz de apagar o fogo de um crente fervoroso a ponto dele não sentir mais prazer trabalhando para Deus, a ponto dele não sentir mais prazer no ambiente onde Deus se revela, a ponto dele não sentir mais prazer num ambiente como esse que nós estamos aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, me faz ter uma reflexão sobre esta geração. O terremoto é lindo a gente falar do terremoto que dá meia-noite depois da oração e do cântico de Paulo e Silas, não é? É
situação que acontece ali que só Paulo identificou. Quando as cadeias se abriram, as correntes soltaram, tem um moço que está participando do culto, que está tirando a espada para poder tirar a própria vida. Tem um naquele meio ali que não está convertido. Paulo vê ele tirando a espada da bainha. Paulo coloca a mão assim no cabo da espada, coloca de novo na bainha e diz para ele: não faça isso com sua vida. Jesus Cristo vai salvar você e vai salvar a tua casa também. O que quer dizer com isso, pastor? É porque possivelmente tem alguém que está aqui que é batizado com o Espírito Santo, que ainda não conseguiu falar em línguas. É possível que tenha alguém aqui que um dia orou para ter fervor espiritual. Deus deu fervor a essa pessoa e ela hoje, no ambiente espiritual, onde o fogo está se movendo, não consegue mais se mover com esse fogo. E quer saber do que mais? A culpa não é sua. É porque trabalhar com Deus e trabalhar para Deus às vezes marcam a nossa vida. E se nós não tivermos firmeza para continuar fazendo com devoção e olhando para Deus, a gente enfraquece. Vamos perdendo a fé e descredibilizando as pessoas e pensamos: Deus não pode usar essa pessoa porque ela é um semelhante a mim. E aí a gente olha para todo o ambiente e a gente não enxerga o fogo, a gente só enxerga os nossos traumas, que provavelmente foi provocado no ambiente que você sentiu-se queimar uma vez. Lembra de lá de trás que eu falei que eu trabalho na cozinha, a geladeira e o fogão estão no mesmo ambiente. Então, se aquecer e se esfriar acontece no mesmo. O que faz uma pessoa fervorosa perder o prazer em ser cheio do Espírito Santo? Esses dias de retiro tem o endereço certo. Eu não vim aqui essa noite para errar o alvo. Eu estou mirando na direção certa, porque o Espírito quer acertar o coração de alguém aqui esta noite. E eu devo dizer que há uma juventude que Deus quer levantar neste tempo para fazer a diferença. Porém, estão feridos, machucados, estão preferindo ficar dentro do quarto jogando jogos online, do que tirar um período de oração, chamar os pais para a mesa, abrir o coração e dizer: olha aqui o tamanho da minha mágoa. Eu posso ser profeta de Deus? Adolescentes que têm traumas dos pais e não conseguem falar. A família está comprometida e não consegue desenvolver a vida de fervor na presença de Deus. Obreiros que não conseguem ir adiante porque a família está comprometida. Tem traumas lá dentro. Foi uma palavra que foi dita. E o lugar onde era para ser aquecido se tornou um ambiente de frieza espiritual. Pode alguém trabalhar com fogo e se esfriar? Eu quero trazer à tua memória hoje, não quem você era, mas quem você é. Jesus, quando falou ao pastor de Éfeso, ele disse: eu conheço o teu trabalho. Esse pastor ainda estava trabalhando. Jesus não disse: eu conhecerei.
eu te conheço agora. Eu vi o que você estabeleceu neste ambiente. Eu vi que você resistiu os maus. Eu vi que a teologia pregada é uma teologia saudável. Você ganhou muita gente para mim. O problema é que você se esfriou e eu consigo ver além da tua teologia. Você está frio. Eu não vim te lembrar de quem você é, eu vim te lembrar de quem você é. Lembra da primeira oração? Deus, se o Senhor quiser, eu me entregarei a ti por completo. A minha vida é tua, faz o que tu queres de mim. Lembra do desejo ardente que você sentiu na primeira oração, que você disse: eu, quando aceitar Jesus, eu não quero só ficar no banco, eu quero fazer alguma coisa para Deus. E onde você está hoje? No banco. Você tem crise de ansiedade quando alguém te diz: faz alguma coisa para Deus. Jesus marcou esta conferência para falar para alguém: lembra-te de quem você é. 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 Lembrou? E agora, Senhor, o que eu faço? Veja quem está falando contigo. Deus é fogo. O Filho é fogo. O Espírito é fogo. Os anjos são fogo, a palavra é fogo. E o que eu faço, pastor, pelo amor de Deus? Abra o coração, se desarme e deixe Ele te acender mais uma vez. Deixa Ele te fazer arder mais uma vez. Deixa Ele te fazer queimar mais uma vez. Deixa Ele te trazer para o altar de novo e acender a chama em você. Estava estudando a Bíblia no meu escritório, e a minha filha tinha 9 anos na época. Ela veio até mim, e aí estava naquele período que ela começou a descobrir as coisas espirituais, e que ela começou a se interessar pelo fervor espiritual. E ela foi em mim e disse assim: papai, o senhor percebeu como eu estou na igreja? Eu disse: percebi. Todo culto você chora? Ela falou: pois é, papai, eu choro todo culto. E eu disse: papai está orgulhoso de você, porque na tua idade eu não tive essa oportunidade. Ela falou: pois é, papai, eu choro, eu sinto a presença de Jesus. Eu disse: eu estou orgulhoso porque você está sentindo a presença de Jesus, e você está buscando sentir a presença dele. 9 aninhos de idade. Ela olhou de mim bem séria e disse assim: papai, eu não quero só chorar na presença de Deus, eu quero mais. Eu vejo que quando o Senhor está pregando, às vezes o Senhor dá umas broncas na gente, e aí a gente, ao invés de ficar triste, a gente quer melhorar. Eu vejo que o Senhor fala em umas línguas, e eu quero falar essas línguas também que o Senhor fala, papai. Eu disse: você crê, minha filha, que você vai receber? Ela disse: eu creio. Eu falei: pois é, diga a Jesus: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Ainda que eu ainda não seja batizada nas águas, me batiza com teu Espírito Santo. Ela fez essa oração. Isso era uma quinta-feira. No domingo eu preguei num culto de irmãs. De repente, irmãos, eu vi quando essas coisas que só crente pentecostal consegue entender. Eu vi quando minha filha fez assim, ó. Não era uma mensagenzinha de ursinhos carinhosos. Não tinha bonequinho para chamar a atenção de criança. Não tinha colorido, arco-íris para prender a atenção, não.
Eu estava falando sobre o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo batizou minha filha naquele dia. Ela começou a marchar na igreja assim, mas parecia que estava com muita autoridade. Fazia assim, ó. E começou a marchar na igreja. E de repente a filha do meu vice-pastor veio, pegou na mão dela. Jesus batizou a outra também com 8 anos de idade. Criança, isso é um escândalo para este século, onde essas coisas estão sendo descredibilizadas. Eu estou falando para uma igreja cristã, uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais. Eu ouvi alguém dizendo esta noite que houve batismo com o Espírito Santo, que houve milagres aqui. Eu creio na igreja que vive esse fervor e que tem prazer em entrar na presença de Deus, e que com prazer na presença de Deus consegue desfrutar dos presentes que o noivo disponibilizou para a igreja. Eu quero pedir, se isso não te incomoda, levante as duas mãos assim para os céus. Uma é pouco, levante as duas. Feche seus olhos. Só ouça a minha voz. E se você sentir que esse é o momento de se desprender e glorificar o nome dele, a hora é essa. Porque quando você levanta as mãos acima da cabeça, você declara liberdade. Você declara que tuas mãos estão livres para adorar. Os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e com 2 voavam. Eles voavam assim como você está com suas mãos erguidas aos céus. Isso é você declarando que as trevas não têm poder para prender a tua adoração essa noite. Isso é você declarando que um dia tu até pode estar preso, mas hoje tu és livre na presença dele. Eu estou falando para uma igreja livre essa noite e que tem fervor espiritual. Onde estão aqueles que estão vivendo o primeiro amor? Deixa eu ouvir a adoração desta igreja agora. Não espera para o amém. Tira o glória do bolso, coloca aí na boca, deixa subir e traz o céu para baixo. A palavra de Deus despede labaredas de fogo. Só onde tem fogo eu quero ouvir. Só onde tem fogo eu quero ouvir. Só onde tem fogo eu quero ouvir. Eu vim declarar que você volta a profetizar, tá? Você volta a assumir o que você deixou de assumir. Você volta para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. O Espírito de Deus vai provocar um rebuliço na tua vida. Eu senti o peso da palavra. O Espírito de Deus vai provocar um rebuliço tão grande na vida de algumas pessoas aqui. O Espírito de Deus vai provocar um rebuliço tão grande na vida de algumas pessoas aqui. Quando terminar esse retiro, tu chegará na cidade diferente. O teu aspecto vai mudar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você está com um brilho diferente. O teu perfume está diferente. As tuas palavras são outras. E você vai dizer: é o Espírito de Deus que acendeu a chama na minha cabeça. Volta e pratica as primeiras obras. Eu falo a advertência de Jesus e finalizo. Baixa a barra. Ele assove, trabalhou, derecha.
Colossia Brantro Comonossia Calabaragaxabarabadai Dembia no Condro com você me agaraba. Levanta as mãos porque tem que partir de dons espirituais. Ei, Shabai, Calabanda, Shai, Ramosaba. Recebe dons espirituais que repousam sobre a tua vida essa noite. Recebe dons espirituais que repousam sobre a eita. Ei, recebe cada recebe a palavra da ciência, recebe discernimento de espíritos, recebe línguas estranhas essa noite, recebe variedade de línguas, recebe interpretação de línguas, recebe maravilhas, recebe sinais, recebe agora, seja cheio do Espírito de Deus, sobe e crê, aumenta o volume, fale em línguas agora, fale em línguas agora, fale em línguas agora. Essa noite não tem pra Satanás, não tem frieza. O diabo até tentou, mas não conseguiu. Caiu o cavalo, caiu o cavaleiro. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, olha lá. Está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo. A igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva. Tem fogo de Deus aqui, tem fogo de Deus aqui, tem fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Essa chama foi acesa no Calvário. Receba de Deus na tua vida agora. Esse fogo não acabou. Eu recebi um vídeo e postei no grupo da igreja. Pastor, acabou o culto e colocaram no telão assim: o culto acabou, podem sair em silêncio. Ninguém saiu. Tinha gente deitada no chão, tinha gente com as mãos erguidas adorando. Eu postei no grupo da igreja e disse assim: a nossa religião precisa ser tão pura a ponto de reconhecermos o Deus que nós servimos quando Ele entra no ambiente e nos prostrarmos diante da presença dEle, sem pressa para ir embora. Deus só quer um momento conosco. Deus só quer um momento conosco. Há mais ou menos 3 anos eu ouvi uma senhorinha da igreja Deus e Amor dizendo: esse é o último avivamento. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que a minha geração faça parte disso. Eu quero que os irmãos que congregam comigo façam parte disso. Eu quero que vocês que congregam nessa igreja façam parte disso. Já foi profetizado que daqui nesse lugar Deus levantaria pessoas para impactar Luiz Eduardo Magalhães. Isso será possível com a presença do fogo do Espírito. Quantos estão disponíveis a receber? Quantos estão disponíveis a
Eu creio num povo inflamado pela glória de Deus. Eu creio que as ideologias deste século não vão comprometer a nossa fé. Jesus vai nos tomar numa dimensão tão profunda, que nos debates na sala de aula e na faculdade ou no trabalho, tu receberás uma unção profética e convencerá aqueles desviados que Jesus é o único caminho. Eu estou vendo muitas lágrimas aqui essa noite. Não tem como dizer que o fogo está apagado. Não tem como dizer que você está frio. Não tem como dizer que você esfriou. Eu já ouvi línguas estranhas. Eu estou ouvindo alguém glorificando a Deus. Eu vou fazer um convite. É muito sério o convite que eu vou fazer. Eu quero que venha aqui na frente as pessoas que querem fazer algo para Deus. Deus não vem num lugar sem responsabilizar as pessoas que estão naquele lugar. Eu quero chamar aqui na frente uma pessoa que queira fazer o compromisso de fazer algo para Deus. Eu espero você vir. Na igreja que pastorei tem uma senhorinha de 80 anos. Um dia eu fiz esse apelo lá na igreja. A primeira que veio foi ela, 80 anos. Eu falei: irmã Raimunda, tomara a Deus que esse desejo que é tomado no seu coração tome todos os crentes do Brasil. Não dá para brincar de evangelho. Não dá para vir passear na igreja. Não dá para fazer metade daquilo que Deus quer que nós façamos. Deus vai levantar muitas pessoas para agir nas escalas mais diversas da sociedade. Deus vai levantar empresários. Deus vai levantar médicos, crentes, psicólogos, crentes. Deus vai levantar advogados, crentes. Mas Deus vai continuar levantando profetas. Deus vai continuar levantando missionários. Deus vai continuar levantando homens e mulheres que queiram ser boca de Deus. E é esta oferta que você vai oferecer para Deus essa noite. O fogo de Deus vai tomar a sua vida agora. O fogo de Deus vai tomar a sua vida agora. Eita Deus! Eita Deus! Charles Finney pregava e observava duas senhorinhas sentadas na cadeira da frente, olhando ele pregar. E aí ele percebeu, pastor, que a pregação dele não convenceu as irmãs. Acabou o culto, ele perguntou a elas: o que vocês acharam da pregação? Ela disse: muito boa. E ele perguntou: faltou alguma coisa? Elas disseram: faltou a unção do Espírito no seu sermão. Jesus disse aos discípulos: voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e só então servireis testemunhas em Samaria, na Judeia,
em Jerusalém até os confins da terra. Deus quer encher alguém aqui essa noite com o Espírito Santo. Entregue a sua mão para alguém. Levante a mão dele, a mão dela, lá no terceiro andar. Vocês que ficaram lá atrás, façam isso também. Vocês me ajudam? Não baixe sua mão ainda. Permaneça de olhos fechados. Porque eu estou falando de uma renovação espiritual que Deus vai derramar agora sobre a tua vida. E quando você mantém a tua mão erguida lá em cima, ela vai começar a doer e a formigar. O teu antebraço vai ficar gelado e doendo. Sabe por quê? É possível que alguém já esteja com vontade de baixar o braço. Sabe por quê? O teu coração vai parar de bombar sangue para a sua mão, porque ela está acima da cabeça. E o braço sem sangue, ele dói. Da mesma maneira que o crente sem o Espírito Santo sente as piores agonias. O crente sem o Espírito Santo sente as piores agonias. Eu vim pregar para alguém que está sofrendo de frieza espiritual essa noite. E mesmo assim você está aqui na frente porque quer assumir uma responsabilidade com Deus. Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Repousa sobre estes escolhidos agora, repousa sobre estes escolhidos agora. Numa proporção tão grande, que eles comecem a sentir o seu corpo aquecer pela tua presença. Isso, Espírito Santo, vem com mais força, vem como correntes de águas e começa a encher o teu povo na tua presença, começa a renovar na tua presença. Isso se derrama mesmo, é Ele que está mexendo na tua estrutura, se derrama mesmo, é Ele que está te enchendo de dentro para fora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio de Abraça o teu povo, Espírito Santo. Abraça o teu povo, Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus,
Espírito Santo, repousa a tua gloriosa presença sobre eles.